Boa noite a todos. Retornando para a continuidade dos nossos estudos nessa semana. Nós que vamos iniciar hoje, capítulo 10. Estamos na nossa aula de número 141. O capítulo 10 da segunda parte do livro dos Espíritos vai tratar das ocupações e missões dos Espíritos. Na questão 558, Kardec vai perguntar: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Nós vamos nos recordar de uma questão similar, não igual, que Kardec apresentou no capítulo 2, questão de número 132, na qual ele perguntou qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Então, naquela ocasião, na questão 132, os espíritos afiançam que o objetivo da reencarnação é a depuração do espírito, a evolução, o aprimoramento do espírito, mas que nesse caminho, nesse longo caminho, ele tem um papel a executar na obra de criação. E agora, então, aqui Kardec pergunta, né, quais outras tarefas que os espíritos seriam incumbidos de realizar, né, que não seja o da sua evolução, do seu aprimoramento? Então respondem eles: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então vejam aí que Kardec está se referindo a espíritos melhores. Não podemos afirmar, diante já do nosso estudo, das pesquisas que nós já realizamos, que os espíritos inferiores não sofrem angústias. E nem que não lhes seja penosa, muitas vezes, as experiências nos planos espirituais inferiores. Tá? Nós estamos falando aqui, os espíritos responsáveis pela codificação, de espíritos já um pouco mais evoluídos. Espíritos, digamos assim, que vão estar experienciando em planos espirituais mais equilibrados, mais harmonizados, talvez no nível das colônias e superior. Então, para estes espíritos, eles, como todos nós somos, copartícipes da obra da criação. Então, é através de nós que Deus age junto às demais criaturas. Quando eu preciso de algum auxílio no campo material, muitas vezes são outras pessoas encarnadas que também vêm em meu auxílio, vêm me ajudarem, vêm me sustentarem, né, me socorrem. São eles, cada um deles, instrumentos da vontade divina. Então, eu também, por minha parte, cada vez que eu estendo a minha mão em auxílio a alguém, auxílio material, auxílio moral, eu que estou encarnada, eu estou exercitando a minha parcela como instrumento de Deus. Então, se nós encarnados temos este papel, realizamos este papel em gradações infinitas, tanto pequeninas tarefas como grandes missões, também os espíritos desencarnados assim o são. Então, as escalas evolutivas, em se falando de espíritos desencarnados, nós já as estudamos, né? Então, nós vamos ver, em consonância com a evolução, com a maturidade do espírito, cada vez mais tarefas, cada vez mais união com o pensamento divino e a execução de grandes obras, segundo a vontade do Pai. Questão 559, Kardec pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Então, olha só, na primeira questão eu fiz a diferença para vocês, nós estamos falando de espíritos melhores um pouquinho. Mas agora, na questão 559, Kardec pergunta dos inferiores, justamente deles. Será que eles têm também um papel útil? E respondem: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Nós tivemos já a oportunidade, em vários anos de trabalho no grupo mediúnico,
de observar nos atendimentos a espíritos inferiores um fato que acontece comumente. Alguns deles chegam durante a comunicação e dizem assim: vocês não têm o direito de invadir a minha fortaleza, o meu local, né? Aqui mando eu. Vocês não têm direito de libertar os meus prisioneiros. E fica muito claro através do diálogo, através da intuição que nós desenvolvemos com estes espíritos, que a atividade deles, como carcereiro, né, no plano espiritual, tem um limite, tem um tempo. E que quando esgotado este tempo, seja dele como carcereiro, ou sejam dos que estão prisioneiros, dos que estão submetidos à agressividade, à crueldade, né, a maldade daquele espírito desencarnado, cessado o tempo desta experiência, vem a libertação. O que vale dizer, em outras palavras, que também estes espíritos inferiores, que se auto-intitulam carcereiros, julgadores, senhores, cobradores da justiça, também eles têm um papel. E realizam um papel na obra da criação. Uma vez que Deus permite que eles exerçam tal função. Deus permite que eles extravasem o seu ódio, a sua angústia, a sua malquerença, a sua inferioridade. E Deus permite, por conta da natureza dos espíritos que ainda somos nós em experiência na Terra. É muito interessante quando se pensa na realidade do mal. O mal não é criado por Deus. Mas o mal ainda faz o seu papel na Terra por conta da nossa inferioridade, da nossa ignorância. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, mesmo aqueles espíritos que se colocam na posição de vingadores, de perseguidores, de grandes obsessores, ou grandes chefes da maldade nos planos espirituais, mesmo eles têm uma função. Função terrível. Uma vez que fazendo mal, angariam necessariamente o retorno de consequências nada equilibradas para si próprios. Mas Deus permite que eles exercitem tais funções por hora, porquanto a Terra ainda se caracteriza um mundo de provas e de expiações. E muitas vezes é necessário o aprendizado duro através das dores, mesmo nos planos inferiores, para que os espíritos acordem para novas possibilidades, novas realidades. A misericórdia divina está sempre atenta. A compaixão divina está sempre vigilante em relação a todas as criaturas. No entanto, nós já afirmamos isso em outras lições. É preciso que cada espírito faça a sua parte. Cada espírito apresente um mínimo de vontade, ou boa vontade, como queiram dizer, no sentido de melhorar-se, no sentido de rever os seus pensamentos, os seus sentimentos, de diferente, de querer fazer diferente. Então, sem este movimento do espírito, de boa vontade, de submissão à vontade divina, ou de reconhecimento da sua humildade e de que ele precisa de auxílio, o espírito será atraído por espíritos afins. Então, os espíritos, vamos dizer assim, chefes dos planos inferiores na espiritualidade têm a sua função. Assim como no plano material, tem função o delegado, a polícia, o chefe carcerário, o soldado. Todos temos funções, também nos planos espirituais há funções. E o impressionante é que, via de regra, estes espíritos, não os mais inteligentes e muitas vezes espíritos milenares, mas
Os espíritos mais ignorantes mesmo, que trabalham no campo da maldade, desconhecem que eles só podem continuar fazendo o que fazem porque Deus permite. Porque a hora que a lei diz basta, basta. Nós estamos vivendo esse momento. As leis que regem a evolução dos mundos e das humanidades está trazendo o seu basta em relação ao planeta Terra. Nós estamos atravessando o período de transição. E por mais que a espiritualidade inferior lute e debata-se, combatendo as forças do bem, estas vencerão. Todos aqueles que não se adaptarem às novas propostas crísticas, aquele que não apresente vibração suficiente para aqui permanecer, será retirado da Terra. A lei está dizendo basta. Você quer continuar errando? Você quer continuar no seu mesmo padrão inferior? Pois bem, a eternidade é dádiva divina. No entanto, aqui você não vai mais ficar. Você vai experienciar numa escola inferior. Então, vocês percebam que é o basta. Mas até aqui eles puderam fazer muito. Mas não fizeram pelo seu poder pessoal. Fizeram porque Deus permitiu. Também eles foram úteis na escola do mundo, na aplicação das lições mais severas e infelizes. Vamos continuar. Questão 560. Eu coloquei aí 600, eu errei na hora da digitação, viu, gente? Pergunta Kardec. Tem atribuições especiais cada espírito? Tem tarefa especial? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Olha que interessante essa resposta. Nós que estamos vendo aí, né, pipocar, né, novamente, assuntos de ufologia, né, assuntos sobre a física quântica, sobre a existência de multiversos, né, grandes questionamentos que sempre existiram na humanidade acerca da vida em outros mundos. Onde estão estas vidas? Estes nossos irmãos, vêm mais uma vez aqui os espíritos dizendo que o caminho nosso como espírito é habitar em todas as partes e em conhecer profundamente tudo. É por isso que o caminho da evolução é muito longo, é incalculável para os nossos padrões calculistas, né? Isso quer dizer que não raro muitos de nós não somos originários da Terra, para não dizer a maioria. Viemos de outras estrelas. E talvez, dependendo da nossa rebeldia e teimosia, viemos de várias estrelas. Porque viemos sendo expulsos de muitas delas. Justamente por conta da nossa rebeldia. Nós não sabemos. Graças à compaixão divina, nós não nos lembramos agora. O nosso cérebro exerce, justamente pela sua densidade, exerce uma influência bastante no nosso exercício mental, mantendo no nosso subconsciente estas lembranças milenares. Somos nós. É por isso que eu não posso apegar-me em demasia à cor da pele, à nação onde estou, à língua que eu falo, à religião que eu professo, ao sexo que eu experiencio hoje, porque, com absoluta certeza, eu já vim de muitas outras experiências, as mais diversas. Eu não sou da Terra, eu estou na Terra. Eu não sou espírita, eu sou espírita. Eu estou espírita, eu sou espírito imortal. Eu sou um cidadão ou um espírito dos multiversos. Quem dirige a minha vida é meu Pai que está nos céus. Muito interessante isso que os espíritos nos apresentam. Mas eles continuam ainda na resposta dessa questão 560. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo.
Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Questão 561, pergunta Kardec. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Nós já estudamos a escala espírita lá no início do Livro dos Espíritos, né? Então, nós vamos ter, basicamente, a nível didático somente, espíritos imperfeitos, né? Espíritos medianos, né? Espíritos bons, espíritos felizes e espíritos perfeitos, humanidades que compõem a evolução dos mundos que experienciam. Então, eles estão dizendo o seguinte, que todos nós, a princípio, começamos como espíritos imperfeitos, lá na base. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós, sem distinção. O que vale dizer que todos teremos que galgar os mesmos degraus para avançar. Aliás, um companheiro, que agora me fugiu a memória, que eu assisti uma palestra, depois talvez eu me lembre do nome dele, muito interessante. Ele diz assim, com assertivo, porque eu concordo com ele, que nós não temos degraus evolutivos, nós temos uma rampa. Porque não há definição nítida. Kardec apresentou os estudos sobre a evolução dos espíritos a nível didático, para que nós possamos compreender melhor a justiça, o merecimento, o trabalho, né, as conquistas do espírito. Mas, na verdade, é uma rampa que nós estamos seguindo. Então, nós não temos degraus certinhos, né? Nós não pulamos do A para o B certinho, não. É uma subida leve nessa rampa. Mas continuam eles nessa resposta 561. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Kardec ainda faz um comentário a essa questão. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Então, o que Kardec está afirmando aqui é que aquela teoria antiga das religiões tradicionais e dogmáticas, afirmando que Deus criou os anjos e criou os homens separadamente, dotando aos anjos da eternidade beatífica de todas as perfeições e aos homens, concedendo-lhes isso que somos, essa nossa imperfeição imensa. Isso não existe. Os espíritos estão aqui dizendo que Deus cria a todos igualmente. Todos simples e ignorantes. O que vale dizer, em outras palavras, que os anjos de hoje foram como nós no ontem. E que nós seremos um dia, daqui a milhares de anos, como os anjos. Que para nós espíritas são os espíritos puros, né? Os espíritos celestiais. Eu estou usando tão somente a nomenclatura do tradicionalismo. Mas isso que significa também que o diabo, os capetas, os seres maléficos também não foram criados assim. E nem se trata de anjos decaídos. Porque se Deus é a perfeição, não haveria de criar anjos perfeitos que fossem se rebelar contra ele. E na sua onisciência, ele já saberia de antemão que aquele que ele estava criando como anjo iria virar o demônio. Não. O que existe é a ignorância do espírito. É a teimosia, a rebeldia do espírito. É o tempo da eternidade que Deus concede, concedendo a vida igualmente para todos. Então, o Satanás, o diabo, o capeta de hoje equivale aos espíritos inferiores que nós já fomos um dia, porque nós já fomos. Não podemos afirmar que cometemos os mesmos erros, mas certamente podemos afirmar que cometemos muitos outros. Basta olhar para a história da Terra. E se ela não bastasse,
Basta que nós possamos um dia consultar as histórias antigas de outros mundos dos quais viemos. Então, também os nossos irmãos espíritos inferiores serão como nós um dia. E serão, daqui a milênios, também como os anjos, como os espíritos puros. Esta escala de trabalho, de evolução, de potencialidades a desenvolver, demonstrando o amor igualitário do Pai para com todos nós. Questão 562, pergunta Kardec. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto? Ou também lhes tocam ocupações? Será mesmo que ao atingir os planos siderais, como anjos do Senhor, espíritos puros, nós vamos ter que ficar à toa? É o que pergunta Kardec. Escutando harpa ou escutando violino, deitados em nuvens pela eternidade, será mesmo que é essa a ideia? Respondem eles. Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então pensem bem vocês, pessoas ativas que somos, dotados de uma inteligência ímpar. E essa inteligência vai ainda se multiplicar. Nós utilizamos do nosso cérebro físico cerca de 4% do cérebro físico. Agora, vocês imaginem a potencialidade da nossa mente, da mente do espírito, que acumula no inconsciente toda a bagagem das experiências pregressas. Nós já fomos milhares. Nós já conhecemos muito. Mas, não duvidemos, muito mais ainda há de ser por nós descoberto, conhecido, compreendido. Então vocês vejam a potencialidade dessa inteligência do espírito e vocês conseguem mesmo imaginar pela eternidade à toa? Para mim isso seria um suplício. É o que exatamente os espíritos estão falando, né? Aqui nessa resposta eles usaram o seu tom irônico, né? Vocês acham mesmo que o espírito que adquire tal capacidade mental, tal capacidade moral de amar as criaturas, ele vai ficar à toa? Seria esse um prêmio? Ou a ideia seria um castigo? Na linha A dessa 562, Kardec ainda pergunta: de que natureza são as suas ocupações? Então, peraí, então eles usaram dessa brincadeira com Kardec, então ele entendeu que parado ninguém está. Que espírito superior não fica parado. Então ele quer saber assim, mas quais ocupações eles têm? Que natureza tem as ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Pensemos em Jesus. Quem já teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através da psicografia do Chico, com certeza prestou atenção na poesia das palavras de Emmanuel. Porque Emmanuel, para mim, é um poeta sábio das palavras. Porque não é um livro grande, mas é um livro que traz tamanho volume de informações, que é preciso atenção, não na primeira leitura, mas em muitas leituras. Então, Emmanuel vai dizer que Jesus, junto com um exército de espíritos siderais, ele fala em engenheiros siderais, foi o responsável pela formação do planeta Terra. Pois bem, Jesus, quando recebeu essa designação, ele recebe porque ele está uno com a vontade do Pai, como ele afirmou milênios atrás, para nós, aqui no plano dos encarnados. Então ele uno, espírito crístico, uno com o pensamento do Pai, ele entendeu que deveria agir como um instrumento do Pai na criação, na formação de um novo planeta, para receber nova leva de espíritos como sua humanidade. Então ele, junto com outros espíritos que o auxiliavam, administra a formação do planeta Terra, que Emmanuel descreve com belíssimas palavras. Pois bem, é isso. É isso.
Quanto mais elevado o espírito, mais uno com o pensamento, com a vontade de Deus. Não sou eu, mas é a vontade do Pai que eu faço, não é? Nós não temos um Deus sentado num trono, já afirmamos isso. Então nós precisamos imaginar, porque é só através da imaginação, como seria essa ligação profunda, mental, espiritual do Cristo com o Pai. Quando ele inicia, então, a tarefa a ele delegada pela vontade do Pai de constituir um novo planeta e de acompanhar a sua formação. E não bastasse isso, acompanhar o desenvolvimento da sua humanidade e até o fim dos tempos, como ele mesmo afirmou. Então é isso. Executar a vontade do Pai, a ordem do Pai, transmiti-la ao universo, por quê? Porque ele agregou espíritos. Ele tinha espíritos que o auxiliavam nas grandes tarefas, mas ele chamou espíritos, atraiu espíritos que iriam compor a humanidade que aqui se encontra. E vê-la até hoje, para que sejam cumpridos os desígnios do Pai. É isso. 563. Pergunta Kardec. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Ou seja, quanto mais inferior o espírito, mais a atividade lhe é interpretada como penosa. Quanto mais inferior. Porque a própria ignorância chama o espírito para a ociosidade. Interessante esse raciocínio. Quanto mais evoluído o espírito, em contrapartida, mais atividade ele tem, porque ele percebe-se útil. E ele é feliz por ser útil. Em uma das palestras do José Lemos, já deve ir para 2 anos isso, ele falou uma frase simples que eu guardei porque eu gostei muito. Ele diz assim que a mídia vende para nós, sociedade consumista do século XXI, um protótipo do que seria ser feliz. Então, ser feliz é ser rico, é ser poderoso, não é? É gozar da vida, né? Ser feliz é usufruir de bens materiais e aparentar a felicidade. Isso é o que a mídia fornece. Mas estudando a obra de Jesus e os esclarecimentos que os Espíritos nos prestam, nós vamos nos apercebendo que ser feliz é ser útil, é fazer o bem. E fazendo o bem, nós nos sentimos felizes. É simples. Então, enquanto somos inferiores, materialistas, apegados à matéria, nós colocamos na matéria a razão das nossas vidas. Então, muitas vezes, nos apegamos à felicidade momentânea, muito momentânea, que o poder da matéria pode conceder. Com a maturidade espiritual, nós vamos aprendendo a ser úteis. Porque nós vamos trabalhando, vamos servindo, né? Vamos lapidando os nossos espíritos e através da própria atividade no bem, nós vamos nos sentindo cada vez mais felizes. Porque vamos nos capacitando para ser úteis. E sendo úteis no serviço do bem, a felicidade é a consequência lógica. Questão 564. Pergunta Kardec. Haverá espíritos que se conservam ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Quer dizer, bom, então tá, faz parte da evolução a atividade. Então o espírito se sente útil e ele quer trabalhar. E ele é feliz trabalhando. Ele sente prazer em trabalhar. Mas Kardec quer saber se existem espíritos que são preguiçosos, que são ociosos. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde,
O desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. E aqui a gente vai encerrando nosso estudo dessa noite. Nós que estamos vendo agora ocupações e missões dos espíritos, estamos percebendo que nós não estamos falando só de espíritos desencarnados. Isso se aplica, são lições para todos nós que somos espíritos imortais. Amanhã a gente volta para a nossa última aula da semana, às 19h, e vamos continuar os nossos estudos a partir da questão 565. Eu agradeço a presença da Denise, da Viviane, do Carlos e da Vita. Desejo uma boa noite para vocês. Agradeço a presença também daqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dica para que eu possa melhorar os nossos estudos, vocês podem se dirigir a mim, que vai ser um grande prazer atendê-los. Eu aguardo vocês amanhã, às 7h. Até lá!